Não tem fone, professor? Qualquer buraco aí. Já pode ir. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Fiscar. Começa agora o Ensino Básico em Revista e hoje o tema é bullying, um sério problema que também tem se tornado cada vez mais agravante nas escolas, e a relação professor-aluno, que as meninas do ensino médio que estão aqui vão conversar um pouquinho. E para conversar também sobre o tema bullying, estão aqui os professores Toninho, Clésio, Maurício e as alunas Maria Cecília, Mari, Amanda e as meninas que vieram tocar e cantar, a Vitória, a Sara e a Juliana. Boa tarde, amigos. Mais uma vez estamos aqui com o programa Ensino Básico em Revista. Como já foi dito pela Dani, hoje nós discutiremos um pouquinho sobre bullying, que é um assunto muito sério, né? Aliás, nós já tocamos nesse assunto, mas desta feita nós vamos falar sobre um projeto que as alunas do ensino médio estão desenvolvendo, a Cecília e a Mari, com os alunos menores do ensino fundamental. Está sendo uma experiência riquíssima e elas vão falar um pouquinho sobre isso. E também sobre o relacionamento professor-aluno, como que elas acham, como que elas sentem que deve ser esse relacionamento. E para brilhantar no nosso programa, nós temos aqui as nossas alunas cantoras, né? A Vitória, a Sara e a Juliana, que vão arrebentar o balão hoje, boca do balão. Eu tive a oportunidade de ouvi-las fazendo o ensaio. Vocês, ouvintes, tenho certeza gostarão muito de ouvi-las. É isso, vamos começar então, né, professor? Boa tarde aos nossos ouvintes. Mais uma vez estamos aqui para discutir um tema de extrema importância e que não é só no Brasil que acontece, mas é no mundo inteiro, que é o bullying, né? O bullying, para quem não sabe o que é, né? Explica pra gente, Mari. Bullying é o ato de você colocar apelidos, esnobar a pessoa, agredir a pessoa. E geralmente acontece nas escolas um grupo maior em relação a um grupo menor ou apenas uma pessoa só. E como surgiu a ideia desse projeto? A ideia do projeto foi a professora Neuza, né? Que ela veio procurar a gente, eu e a Cecília, e pedir isso porque ela já tentou de várias formas, né? E ela não conseguiu. Aí ela veio pedir nossa ajuda para estar conversando mesmo, batendo um papo com os alunos em relação a isso. Cecília, qual foi a receptividade dos alunos? Boa tarde, né? No começo, assim, eles meio que estranharam porque a gente é aluna e estaria fazendo esse projeto, né? Por a gente ser aluna, mas, a gente conseguiu está desenvolvendo muito bem. Eles têm recebido, assim, de uma forma que até a gente não esperava, principalmente à tarde e ainda à noite, que surpreendeu bastante a gente, da maneira que eles estão agindo. Boa tarde nossos ouvintes, boa tarde professor Toninho, professor Clésio, alunas presentes aqui hoje, nossas cantoras, nossas artistas da escola, nossos talentos, boa tarde Jane, nossa apresentadora, que faz um excelente trabalho por sinal. E esse projeto realmente é um projeto inovador, quando parte dos alunos, né, de encontro ao bullying, que nós vemos várias escolas, vários projetos escolares, mas normalmente usando professores ou pessoas de fora da escola, às vezes psicólogos, às vezes profissionais da saúde, né, que trabalham esse tema nas escolas. E quando a gente vê na nossa escola, nós temos duas alunas do ensino médio que estão muito familiarizadas com toda a escola, afinal de contas já estão lá. No seu caso, né, Mariane, já há alguns anos, já desde a 5ª série. E você, Cília, que está lá há pouco tempo, mas já se enturmou, já se inteirou da escola. E é muito proveitosa essa atuação de vocês, acredito, né, pela linguagem que vocês têm com os alunos, com os seus colegas, que é a mesma, né? O professor, por mais jovem que ele seja, sempre existe uma certa diferença, uma certa dificuldade de comunicação, haja visto as diversas fases e vocabulários que vocês usam, né? Esse tipo que toda hora vocês usam. Isso aí a gente vai vendo e vai vendo como é fácil a comunicação de vocês com os alunos.
que são pessoas da idade de vocês. Então esse projeto, eu acredito, e lógico que nós vamos estar aqui discutindo ele, conversando mais sobre ele, e até conhecendo, por que não, esse projeto, porque realmente, e com toda sinceridade, eu não conheço muito bem como é desenvolvido. Então nós vamos fazer algumas perguntas para vocês, para estar aqui tomando ciência desse projeto maravilhoso que está sendo feito na escola. Tudo bem? Tudo bem. E vocês já vivenciaram algum caso de bullying na escola para todos os alunos? Sim. Amanda, pode falar, Amanda. Sim, professor. Isso está presente dentro da nossa sala, em qualquer lugar, no intervalo, em qualquer lugar que a gente anda na escola está presente. Igual o professor mencionou agora. É até bom que as alunas estejam tentando resolver isso, porque o professor, por mais que ele converse, o aluno entra por um ouvido e sai pelo outro. Um aluno falando com o outro já sabe como conversar e tudo mais. Um escuta o outro. Bom, eu também já presenciei casos de bullying. E, assim, são esses atos, né, intencionais, repetitivos e agressivos que afetam os alunos por terem características físicas ou intelectuais diferentes, né, ímpar aos amigos. Isso, Dani. Eu até gostaria de estar ressaltando aqui. O aluno, você vê, nós lidamos com alunos, tanto do ensino médio como do ensino fundamental. Nós temos alunos que estão numa fase de transição. São alunos que estão crescendo. Estão passando da infância para a fase adulta. Então tem toda aquela adolescência, né? Toda essa fase, e justamente nessa fase é que ocorrem as mudanças no corpo. E isso a gente percebe em qualquer animal, não precisa ser especificamente o homem, qualquer animal nessa fase, ele tem uma certa falta de proporção, muitas vezes, na estrutura corpórea. Tá certo? Então, ou é uma orelha que é mais desenvolvida, ou um nariz que é mais desenvolvido, ou mais proeminente, ou às vezes o queixo, sei lá, qualquer parte do corpo da pessoa que tem alguma marcação antes da pessoa se tornar um adulto. Isso é mais do que natural. Você está em crescimento, principalmente nos meninos, tá? Então, o jovem, a criança, eu vejo eles de uma forma, muitas vezes, cruéis. Como são cruéis e vão justamente nesses aspectos do colega e vão, de uma certa forma, humilhar o colega por essa característica. Vocês já viram isso na escola? Sim. Eu acho que esse sim foi... Eu gostaria um pouco de ouvir as nossas pequeninas aqui do ensino fundamental. Vitória, Da você já quinta teve série. oportunidade de presenciar uma ação de bullying? Então, hoje mesmo na minha sala foi porque tem uma menina que ela chama Ana Laura. Ela é meia... todo mundo fala que ela é meia gordinha, sabe? Aí a menina da minha sala falou assim, nossa, Ana Laura, você teve desenvolvimento para todos os lados, para cima e pro lado também, né? Porque ela tava indo conversar com a professora e ela tava na frente. Aí eles começaram a falar que ela é gorda, que começaram a zoar ela. E ela fica triste, ela dá a impressão que ela não fica, mas ela fica. O professor também faz bullying? Faz. Alguém poderia dar um exemplo aqui? Às vezes pode ser até involuntário. Sem a gente perceber, a gente pode tanto ser vítima como Autor. praticar o bullying. Tem professor que brinca, né? Vai chamar o aluno e fala... O seu magrelo? Ô, magrelinho, ô. Protótipo de ser humano? Às vezes na brincadeira o professor acha, ou o professor ou o aluno acha que o outro tá levando na brincadeira. A pessoa às vezes nem liga, mas por dentro às vezes fica bem chateado. Professor Toninho também. Professor, ele, às vezes ele chama os alunos lá, põe um apelido assim, né? Mauro. Mas é um apelido carinhoso, né? É. Nunca no sentido depreciativo. Não, mas tem professor que fala... Por exemplo, eu chamo ela de bonequinha. Qual é o mal que E as meninas, como que surgiu a ideia de desenvolver um projeto baseado na relação professor-aluno? Por que vocês Então, fizeram? depois que nós começamos a pesquisar sobre o bullying, né? Aí nós vimos de casos de que professor agride aluno e a aluna agride professor. Foi essa a ideia que nós agregamos também para fazer o outro tema. Gostaríamos agora de ouvir uma musiquinha, uma música, né? Porque de autoria da nossa cantora, Da bonequinha. Vitória, da bonequinha. Qual a música que você vai cantar agora, Vitória, por favor? De sua autoria, né? É a nova que eu fiz, chama Desculpa Amor. Então vamos lá.